Olá pessoal, como estão todos vocês? E imaginamos que vocês assistiram a minha introdução e lá eu expliquei, ou procurei explicar, que nós temos diretrizes e dentro desse caminho de oferecer para vocês esse curso de como fazer auditoria interna pela ISO 9001 e o SIAC do PBQP-H. SIAC do PBQP-H é uma norma específica para empresas construtoras. Você pode usar a 9001 em construtoras também, mas o SIAC é uma norma específica para a construção civil. Como vocês se lembram, nós temos 4 módulos, né? Relembrando, o primeiro é conceitos e competências do auditor, segundo, a ISO 9001, terceiro, o SIAC do PBQP-H, vou falar um pouco sobre produtividade na construção civil, estágios e como é que isso está evoluindo, e a norma de desempenho. A norma de desempenho é uma norma específica para o setor da construção e ela está desenvolvida até agora, a partir de 2012, no sentido de não mais estar atenta ao que o PBQP-H começou lá na década de 90, né? Mas agora está pensando no desempenho da edificação também. E o quarto módulo, auditoria interna. Então hoje nós vamos ver o módulo 1, conceitos e competências do auditor. Lembrando que os objetivos do curso é proporcionar um adequado entendimento dos conceitos, ferramentas e metodologias para o conhecimento e implantação das normas ISO 9001 e o SIAC, e auditar os respectivos sistemas de gestão implementados e certificados. Muitas vezes você implanta um sistema um pouquinho acima do que a norma prescreve. Isso é super natural e às vezes você consegue bons resultados com esse tipo de coisa. Quais são os objetivos de uma auditoria? Determinar a conformidade ou cumprimento dos requisitos estabelecidos na norma e o respectivo sistema de gestão, verificar a conformidade ou cumprimento dos requisitos do cliente, determinar a eficácia de um sistema de gestão ou do sistema de gestão implementado e certificado, ver se ele não é só um sistema implantado eficientemente e sim eficazmente, ou seja, ele traz resultados para a sua empresa, verificar se as regras estabelecidas, muitas vezes dentro dos procedimentos você coloca regras estabelecidas, né? Então outro dia um cliente fazendo sobre um procedimento que eu estava descrevendo sobre modificações em apartamentos. Então ele tinha lá um conjunto de regras que tanto o proprietário do apartamento quanto o construtor tinham que cumprir, né? Fornecer oportunidade de melhoria, né? Ou seja, você quando está fazendo auditoria, você está vendo possibilidade de melhorar aquela empresa. Verificar o atendimento aos requisitos legais e regulamentares, isso é muito importante no dia de hoje, que a gente corre muitos riscos, né? E esses requisitos legais e regulamentares devem ser verificados. E, finalmente, preparar a organização para a certificação. Então, o objetivo da auditoria interna, esse curso que nós estamos fazendo, é para preparar a organização para a certificação também, né? Elas permitem, quais são os benefícios das auditorias, né? Analisar o seu sistema de gestão, seus processos, o negócio, né? E como eles podem ser melhorados. Olha que bacana isso, né? Você põe alguém dentro da sua empresa verificando tudo isso e no final te dá um retorno sobre isso. Como é que está isso? Como é que estão os processos? Como é que está o negócio? Como é que está funcionando a minha empresa, né? Um outro benefício, identificar os problemas operacionais, né? Interagir com os gerentes auditados, com as pessoas que estão sendo auditadas, né? Uma maior confiança no gerenciamento, né? que está sendo feito na empresa, né? Entender melhor os indicadores, ou seja, como que esses indicadores estão sendo implantados, se eles estão de fato sendo úteis, né? Para onde que eu vou, né? Para onde que eu estou indo, para onde que a minha empresa está indo e quais os resultados eu estou atingindo, e realimentar, que a gente chama do ciclo do PDCA, as melhorias necessárias na organização. Então, esses são os benefícios de uma auditoria, né?
Para fazer uma auditoria, você tem determinados princípios, né? O primeiro princípio é o da integridade, né? Eu que estou auditando a sua empresa, ou o auditor que está sendo auditado, ele tem que ser íntegro, né? Ele não pode ser um cara de duas faces. O que ele está entrando e vendo num determinado processo, ele não pode sair falando, ele tem que respeitar. Aliás, hoje isso é lei, né? Em termos da LGPD, né? Uma apresentação justa, né? Um devido cuidado profissional, essa coisa do leve trás, do diz que disse, eu acho que vi, né? Confidencialidade, né? Inclusive a norma 19.011, que é uma norma que regulamenta as auditorias e que esse curso está sendo feito, no item 4D, fala sobre essa confidencialidade, né? Uma outra característica, um princípio da auditoria, tem que ser independente, quer dizer, quem compra não pode auditar o comprador, né? Então, quem faz o financeiro não pode auditar o financeiro. Então, tem que haver uma independência. Um outro princípio, uma abordagem em evidências, né? E uma abordagem também baseada em riscos, ou seja, o auditor é aquele que está sempre verificando a questão dos riscos, né? Existem princípios que norteiam todo o processo de implementação de uma gestão. Princípios, né? Então, para a ISO 9001 e o SIAC, nós temos 7 princípios que norteiam isso. Se você for no professor Deming, né? Edward Deming, você vai ver 12 ou 13 princípios dele. Tem vários pensadores que colocam vários princípios, né? Mas esses aqui são os princípios definidos, especificados pela ISO 9001 e pelo SIAC do PBQPH e que eu acho muito legais e mais que suficiente, né? O primeiro deles é a organização focada no cliente. Esses programas de gestão, os programas que são orientados pela ISO e tanto pelo SIAC, eles têm o que a gente chama de foco no cliente. O cliente é que nos paga, ele que nos mantém, né? Então ele tem as necessidades dele. E essas necessidades, a maioria, ou 99% ou 100% delas estão expressas e explícitas, né? Em um contrato. E você deve cumprir esse contrato. Então, é isso que um dos princípios, o princípio número 1 que a gente vê para as auditorias, é chamada organização focada no cliente, né? E corroborando com isso, né, hoje você tem Código de Defesa do Consumidor, Código de Defesa Civil, né, ou melhor, Código Civil, todos eles obrigando, norma de desempenho, induzindo as empresas a uma garantia da qualidade. Então não basta mais você simplesmente achar que você faz um produto e coloca ele no mercado e está tudo bem. Não é mais assim, isso não existe mais, né? Uma das coisas que a gente vê nessa questão do foco do cliente, isso acontece em muitas empresas que eu dou ajuda e que eu faço isso. Eles não sabem quem são os clientes deles. Então, assim, quais são os seus clientes? Então, esse princípio do foco no cliente é fundamental para você descobrir quais são os seus clientes, né? Tem cliente que dá prejuízo, tem cliente que não dá prejuízo, mas também não dá lucro, e tem cliente que dá lucro. Então, quais são os seus clientes, né? O segundo princípio é a liderança, ou seja, todo movimento de melhoria, de resultados, de engajamento das pessoas, de ambiente de trabalho enfim, de felicidade é proporcionado pela liderança. Então, a liderança de uma empresa deve ser trabalhada também dentro dessa questão do sistema de gestão eficaz, né? O líder, ele é fundamental na transformação, né? O terceiro princípio é o engajamento das pessoas. Então, se você pensar foco no cliente, liderança, com necessidade de engajar as pessoas devem estar engajadas no sentido de atender às necessidades do cliente conforme a liderança da empresa. Esse é um grande desafio que as empresas têm. Na maioria das vezes eu vejo uma tremenda confusão, líderes desconectados da realidade,
Hoje, com a LGBT, com essa questão do politicamente correto, é muito difícil, de fato, hoje você ter uma liderança eficaz. Então, um dos princípios, o princípio 3, é o engajamento das pessoas, né? Eu diria para vocês que uma das maiores dificuldades que eu vejo, né, é não saber entender o que é a cultura das empresas, né? O líder ele não sabe ler essa cultura, né? Não sabe levar vou dizer assim, a cabo essa coisa de gerenciar essa cultura que ele tem, que ele mesmo formou e que ele mesmo criou dentro da empresa dele, né? Como fazer isso, né? A cultura, muitas vezes, ela te ajuda em determinados problemas, né? Mas muitas vezes também ela te prende, ela te segura, entendeu? E não te deixa evoluir. Então, como que o líder faz para levar isso em conta, para engajar as pessoas e para levar isso para frente, né? Não tem outro jeito, né? Já dizia lá os gregos, lá há milênios atrás, né? Você tem que quebrar o paradigma, você tem que entender que a vida muda, que as coisas mudam, que há transformação. O novo tem que entrar, né? O novo tem que ser feito, né? Então líder deve quebrar esses paradigmas no engajamento com o objetivo de engajar as pessoas, né? Tem várias maneiras de você ver esse engajamento. Uma coisa bem simples de fazer é o tal da medição de avaliação, né? Fazer uma medição de clima, você consegue fazer uma medição do engajamento, né? O princípio 4 é um princípio que vai dizer o seguinte, é um princípio, não é que é moderno na gestão da empresa, mas ele foi entendido isso, os japoneses, um livro bacana de se ler, é aquele A Máquina que Revolucionou o Mundo, um best-seller da década de 90, nesse mundo da gestão. Ele vai entender, o pessoal da Toyota entenderam que a empresa funciona desde da necessidade do cliente até a entrega. São um conjunto de processos. E esses processos, eles formam um sistema, que no caso é a empresa como um todo. Então, o entendimento disso, né? Ou seja, o entendimento de que você precisa de ter a necessidade bem identificada, bem traduzida, né? A execução bem feita, em linha, né? E a entrega do seu produto, né? E a percepção, a satisfação, o excedimento das necessidades do seu cliente é fundamental, né? O princípio 5 é o princípio da melhoria. Ora, veja bem, se você tem foco no cliente, liderança, engajamento de pessoas, visão de processos, né, você tem a saída disso, que é a entrega para as pessoas, para as empresas, enfim, depende do tipo de produto que você tem. E isso vai ser medido. Você vai ver se isso foi bom ou foi ruim. Ora, se isso retroalimenta o seu processo, né, é causa, então, o que a gente chama de processo de melhoria. Existe um ciclo de PDCA, o ciclo de Deming, né, onde você vai sempre pensar em planejar, executar, controlar e agir. Então, que a gente chama de girar o ciclo do PDCA, rodar o ciclo do PDCA, né? E aí você vai ter a sua melhoria, né? E se continua, faz ela contínua, chamada melhoria contínua, né? O princípio 6 é um princípio muito mecanicista, ou seja, é um princípio de decisões. As decisões devem ser baseadas em evidências, fatos, dados, né? Levantamentos, né? Eu não sei se vocês têm essa oportunidade, mas uma hora vocês podem estudar sobre analytics, né? Sobre o mundo da estatística, né? Eu trabalhei muitos anos com japoneses, né? Eles adoram a estatística, né? Eles entendem que a estatística é fundamental dentro de uma organização, né? Então, hoje você tem várias metodologias, né? Tem o 6 Sigma na resolução de problemas, né? Enfim, então o princípio 6 vai trazer para vocês essas decisões, a necessidade dessas decisões serem baseadas em fatos e dados, né? E informações, né? Outro dia eu estava estudando a TCC, não sei se vocês conhecem, a teoria cognitiva comportamental, né? E que está mais que provado pela neurociência que só 5% da nossa
do nossa ação, do nosso comportamento é conhecido, né? Então, assim, a decisão eficaz baseada em fatos, dados, etc. Mas às vezes tem hora que você baseia em coisas que às vezes você nem sabia que estava pensando, né? Enfim, intuição, enfim, temos muita coisa aí. Mas o princípio 6, ele vai reforçar a necessidade de nós estarmos sempre baseando as nossas decisões em decisões eficazes baseadas em fatos e dados, né? E em informações, né? E surge aí então essa necessidade de nós termos esse pensamento, né, de estarmos sempre melhorando, né, estar sempre nos transformando, né? E quando você pensa nisso, você identifica a necessidade de você compartilhar isso com todos, né? E necessidade também de você interagir com todos, né? De necessidade de você estar com todos, né? Que aí surge o princípio 7, que é a gestão do relacionamento. Uma empresa, né, não é sozinha, né? A empresa, ela precisa, para melhorar, ela precisa do todo, precisa do mercado, precisa dos seus fornecedores, precisa dos seus clientes, precisa dos seus parceiros, precisa dos seus amigos, né? E precisa da sociedade inteira, né? Então surge o chamado princípio 7, é o princípio do relacionamento, né? Com relação às competências dos auditores, né? Não existe assim, as pessoas perguntam, Marcelo, qual que é a competência, o que o auditor precisa de ser? Ele precisa de ser um auditor que queira, saiba ler e escrever, pode ser um primeiro grau, segundo grau, já vi fantásticos auditores, pessoas muito interessantes com o primeiro grau, entendeu? Então, assim, o que ele precisa? Precisa de ter disposição, de conhecer, de interagir com as pessoas, né? E estar alinhado às pessoas e ter os conhecimentos do processo de auditar, que não é fácil, né? Não é fácil, que eu falo no sentido seguinte: auditar não é um conhecimento que você adquire relacional, que você está fazendo, está praticando, né? Então ele tem que ter os seus atributos pessoais, aquilo que eu falei dentro daqueles princípios lá que nós falamos, né? De ter, por exemplo, a integridade, né? O sigilo, né? Capacidade para aplicar conhecimentos e habilidades, né? Participar dos treinamentos, né? Ter uma experiência profissional, isso é muito importante. Quer dizer, você vai auditar um processo de compras, por exemplo, você tem que ter uma noção de que é um processo de compra, né? Então você vai auditar um processo financeiro, você tem que ter alguma coisa, né? Você tem que saber isso, né? Saber os princípios de auditoria, métodos, processos, né? Ter conhecimento sobre as normas, é importante dominar, né? A norma 9001, ela é uma família de normas, né? Ela tem a 9000, a 9001, a 9004, né? Tem a norma de auditoria, tem a 17011, tem as 19011 e a... exatamente. Desculpa, 19011 e... 17011 e 19011. Então, ou seja, essas normas, elas são normas feitas para fazer uma auditoria com critérios, com métodos, né? E esse curso aqui, ele está fundamentado e baseado em todas essas normas, né? A competência do auditor, ele tem que ter essa capacidade de se informar sobre o auditado, né? E o seu contexto. Então, se eu vou auditar lá uma área financeira, uma área de produção, eu tenho que me informar, saber o layout da fábrica, pelo menos, saber o que vai acontecer, quem que eu vou entrevistar, como é que é a pessoa, se é nova, velha, se sabe, se não sabe, se é engenheiro, se é psicólogo, enfim, quem que é essa pessoa, né? E essa pessoa também, a competência desse auditor, tem que saber sobre requisitos estatutários, regulamentares, né? Por exemplo, com relação à segurança do trabalho, né? Ele tem que saber que o cara tem que estar usando o seu equipamento para atender a produção, né? Equipamento de proteção individual, né? Tem que saber que aquilo, se ele não estiver usando aquilo ali, está errado. Então, os auditores, né? Precisam dessas competências. Eu fiz aqui uma lista mínima, né? Mas o que é importante entender é que o auditor, ele vai
Com o tempo ele vai adquirindo essas competências e vai se aperfeiçoando nisso, né? Na escolha do auditores deve-se considerar, né, independência em relação ao setor auditado, conhecimento do processo, conhecimento da norma de referência, porque você viu que são várias normas, né? Conhecimento de técnicas de auditorias, né? E desembaraço e habilidades para relatar os resultados. Muitas vezes você, quando está auditando um gerente, né, um operador, uma coisa assim, às vezes não cria um clima muito saudável, né? Porque às vezes você identifica uma não conformidade, uma coisa assim. Então isso, a pessoa que está auditando, ela tem que ter esse jogo de cintura em saber relatar isso, né? Então isso é uma escolha que você tem que fazer. Você não vai pôr lá para... Às vezes são duas pessoas que não estão vivendo bem, né? São dois gerentes que não estão vivendo bem. Você não vai pôr um gerente lá que não gosta dele para fazer a auditoria dele. Então há esse critério aí que você deve selecionar essa escolha aí desses auditores, caso você esteja fazendo auditoria interna. No caso de auditorias externas, né? Nós, por exemplo, fazemos muitas auditorias em várias empresas. Então, isso tanto faz, né? Isso aí não existe isso. O comportamento do auditor durante a execução da auditoria, né? Ele deve adotar uma atitude de imprimir um ritmo, porque a auditoria precisa de ter um ritmo. Você tem um planejamento da auditoria, você tem uma programação da auditoria e o tempo corre o tempo todo. Então, assim, você tem que imprimir esse ritmo, você não pode ficar enrolando no seu processo, né? Tem que haver um questionamento corretamente das pessoas, né? Manter uma imparcialidade, uma objetividade com as condições para obter fato, né? Ou seja, quando você vê uma informação que não está clara, você deve buscar ter fatos, dados, né? Data, número, dia, quantas vezes ocorre, enfim, você deve se cercar disso, né? E mostrar respeito pelo profissional que está sendo auditado. Isso é fundamental, né? Aqui algumas dicas de como melhorar essa comunicação, que você deve sentir essa necessidade junto na escolha dos seus auditores, né, da empresa de vocês. O auditor deve transmitir todas as solicitações de informações, perguntas de forma clara, né? Por isso que você sempre, quando chega num setor, você tem uma reunião que a gente chama de quebra-gelo, uma reunião de abertura, né? Onde você vai explicar os objetivos, por que você está ali, por que você foi ali, enfim, quais são as dúvidas, etc, né? O auditor deve ouvir a resposta atentamente, não deve atropelar o auditado, né? A informação deve ser retransmitida do auditor para o auditado de forma que possa ser interpretada e que haja um diálogo nesse caminho, né? E caso o auditado não concorde com a resposta transmitida, né? O auditado não concorde com a resposta, né? Você repete, o auditor deve repetir, né? E conversar, enfim. Eu diria para vocês que um dos maiores objetivos da auditoria interna e externa também é a educação, é você fazer um treinamento em gestão empresarial, né? Finalizando, né, gente, a gente está sempre reforçando isso. Quando nós não temos uma gestão, vamos chamar assim, um sistema operacional, um sistema de gestão implantado, quando nós não temos auditorias, né, significa que nós estamos meio a perder, nós estamos meio desnorteados, nós estamos à deriva, né, e traz uma grande consequência na gestão das empresas, né? Ou seja, trazendo perda de competitividade e desaparecimento, né? Eu entendo assim, esse primeiro módulo é isso que eu queria trazer para vocês, e estamos lá colocando isso lá no nosso curso e espero que vocês gostem desse trabalho nosso e eu agora continuo no chamado módulo 2.